Estamos recebendo o nosso irmão Christian de Araújo, é o vice-presidente do Centro Espírita João Batista em Amparo, e também é filho da nossa irmã Joana Dark, tá? Então hoje ele vai usar nossa tribuna pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, tá? Primeira vez à tarde. Então aqui, tá? Boa tarde, meus irmãos, a todos encarnados e desencarnados que certamente aqui se encontram. É com muita alegria que mais uma vez eu retorno a essa casa, pela segunda vez para tomar a tribuna espírita, mas pela primeira vez neste horário. Foi aqui que eu dei os meus primeiros passos com a tia Cristina, né, se assim ela me permite chamá-la. E é uma alegria muito grande, né, poder fazer uso das palavras, dos ensinamentos que o Mestre Jesus e os Espíritos nos deixaram há tanto tempo atrás. E para falar desse tema que eu escolhi para essa tarde, que será a porta estreita, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, eu gostaria de pedir uma licença para fazer uma breve leitura, uma vez que eu não costumo ler nas falações. Mas entendo que vocês serão um pouquinho pacientes comigo e emprestarão o ouvido amigo. Então diz assim a temática da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta da vida, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Anotado em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. E continua. E perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E porque vos digo que e quando o pai de família, tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, e ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, não somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças? E ele então vos responderá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficarás dele excluídos. E virão então do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Anotado em Lucas, versículo 23 a 30. Bem, meus irmãos, para que a gente possa começar a falar acerca dessa temática, necessário se faz que a gente fale um pouquinho sobre uma palavra tão importante do ideário espírita, que são as escolhas. Todos nós somos conhecedores, né, através de uma lei, que tudo aquilo que nós fazemos, objetivamente possuímos ou recebemos uma ação contrária. Esta é uma lei de Newton, né? Ação e reação. Muitos de nós teve a oportunidade de conhecê-la na escola, né? Outros, em outras épocas da vida, sofrendo os efeitos diretos pelas escolhas que fizemos. Fazemos tantas escolhas durante o nosso dia que nem nos damos conta. Escolhemos desde a hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir. Desde que acordamos, porque abrimos os olhos. E lógico, podemos escolher se queremos ou não levantar de nossa cama. São escolhas. Da mesma forma, quando vamos nos deitar, também são escolhas. Poderíamos ter ido dormir um pouco mais tarde. De forma que todos os dias, todas as horas, todos os minutos, quando optamos
por caminhos variados, passamos primeiramente por essa pequena palavra que nos chama a atenção, que são as escolhas. Como eu disse, todas as escolhas possuem as suas reações, e é natural que muitas das vezes cada um de nós venhamos a sofrer diretamente o reflexo que essas escolhas produzem. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente, no domingo, aquele domingo está tão alegre, está tão bom, a gente está curtindo tanto o nosso domingo, que a gente fala assim, esse dia podia demorar um pouco mais para passar, né? Eu estou tão cansado, trabalhei tanto, preciso tanto do descanso, queria tanto uma gripe. Aí você acorda na segunda-feira como? Gripado. Ainda tem a audácia de dizer assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Escolha. Você podia ter optado pela saúde e continuar a semana feliz, mas você optou pela doença através do seu pensamento, e aí você acorda com aquele mal-estar na segunda-feira e vai trabalhar reclamando. São escolhas. É lógico que a coisa não funciona de uma forma tão simplista assim, mas são pequenos exemplos que nos mostram que nós sofremos os reflexos daquilo que nós fazemos. Quando a gente fala, obviamente, da porta estreita, a gente não pode esquecer que ela é uma imagem figurativa, né? Porque se não fosse, coitadinho de mim, né? Que peso 100 quilinhos, como é que eu ia passar por uma porta estreita? Difícil. Mas, no entanto, essa imagem representa as nossas dificuldades. Representa exatamente aquilo que nós trazemos dentro de cada um de nós, vindo de outras vidas. Né? Trazemos no nosso interior as mazelas que escolhemos em vidas passadas. Tudo que nos acontece é reflexo. Porque fomos, em outra época, invigilantes. Porque não soubemos escolher. Porque não soubemos utilizar o nosso raciocínio. Ou utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma equivocada. Então, estamos falando dos nossos prazeres mundanos, aquilo de que cada um de nós carrega. As nossas malas, as nossas bagagens, aquelas grossas correntes que ainda se prendem aos nossos tornozelos, atrapalhando os nossos passos. A raiva, a angústia, a preguiça, entre tantas outras. Todos nós possuímos ainda alguma mazela. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos no planeta Terra. E aí a gente dá uma de santo, né? E se pergunta, por que, meu Deus? Por que que eu estou passando por tantas dificuldades, eu nada fiz? Nada fez nessa. Porque se a gente puder olhar para o passado, e na maioria das vezes nós podemos, porque ninguém, exceto Deus, conhece mais de nós mesmos, senão a gente. Basta pensar. Quando vamos tomar uma decisão e a nossa consciência nos reclama o ato, chamando-nos a atenção, é para parar para pensar. Devo fazer ou não devo fazer? Essa é uma medida que certamente, vivenciada em outras vidas, está guardada dentro de nós. É a consciência nos chamando a responsabilidade dos nossos atos para que nós possamos nos transformar. Porque enganam-se também aqueles que pensam que a religião salva alguém. Não salva. Se salvasse, Jesus teria dito, olha, segue por esse caminho, essa instituição, porque ela é a correta. Não. De forma alguma. Quem se salva é cada um de nós, com os nossos próprios atos.
de acordo com os nossos próprios passos, com as nossas escolhas. Todos nós temos direito a plantar, obviamente, se quisermos plantar. Se não plantarmos, o que iremos colher? Nada. E não podemos reclamar depois, apontando o dedo em diferentes direções, reclamando que não temos nada. Quem é o culpado? Sou eu, que deixei de fazer a minha parte quando cabia? Ou o outro? É tão mais fácil quando nós retiramos de cima de nós a responsabilidade. E aí o espírita adora dizer assim, não, mas tem outras reencarnações, eu tenho tempo para isso, haverão outras, então eu resgato aquela mazela que eu carrego comigo. É verdade, meus irmãos, teremos outras reencarnações. Essa é a boa notícia. A má notícia talvez seja a seguinte: teremos as mesmas condições de hoje para resgatar esses débitos do passado? Terei eu um corpo perfeito para executar a tarefa? Mãos que me permitam trabalhar? Olhos que me permitam ver? Ouvidos que me permitam ouvir? Terei eu uma casa, um lar? Terei eu uma doutrina segura a quem eu possa fiar os meus passos na caminhada? Terei eu pai, mãe? Essa é uma pergunta que cabe a cada um de nós. Então, será que devemos esperar a próxima encarnação para iniciar os nossos passos? Ou retomar a nossa caminhada? Como eu disse, são escolhas. Cabem a cada um de nós. Não será imposto a ninguém. Só depois não devemos reclamar, se não continuarmos no planeta Terra, que há de se tornar um planeta de regeneração. Porque certamente a cada reencarnação, principalmente esta, nos representa um pequeno vestibular da vida, aonde iremos adquirir ou não tudo aquilo que necessitamos para a nossa progressão espiritual. Ficar estacionado é escolha própria. E como então podemos explicar tamanho peso que nós trazemos, tamanha dificuldade? Simples, de outras vidas. Tudo se explica através da reencarnação, da pluralidade das existências. Pudesse esta luz vir ao mundo há mais tempo, e talvez muita coisa seria diferente. É a reencarnação que explica todas as dificuldades que trazemos. Também explica toda a potencialidade que nós adquirimos. É assim. Né? Olhamos às vezes para os outros irmãos, nossa, ele tem um talento artístico, nossa, ele tem uma cabeça matemática, pensa com facilidade os números. São potencialidades que foram construídas por esse espírito ao longo dos anos, ao longo das vidas sucessivas, da mesma forma que as nossas mazelas. Se eu sou avaro e egoísta hoje, será que o sou pela primeira vez? Ou trago de outras vidas pretéritas essas pesadas bolas de peso? Por isso que a porta é estreita. Porque vencer a si mesmo não é fácil. É tão melhor ficar deitado na preguicinha, não é? Ah, esse friozinho tá tão bom para ficar embaixo das cobertas. Vou lavar essa louça depois. Ah, não vou na casa dos pobres não, semana que vem eu vou, hoje um sol tão gostoso. Será que semana que vem você vai estar vivo? Será que você vai ter essa condição de estar lá na semana que vem? O André Luiz já nos lembra, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Madre Teresa ousa mais, nos diz, a ferramenta que não trabalha perde a sua utilidade. E aí depois a gente quer colher louros de vitórias.
mas esqueceu de plantar. Então, meus irmãos, não é Deus que pune as suas criaturas. De forma alguma. Deus é bom, soberanamente justo e bom. Tem todas as virtudes ao máximo, porque se assim não fosse, não seria Deus. Não é Deus que pune os seus filhos, somos nós. Joana de Ângeles ainda nos lembra: a reencarnação é a oportunidade derradeira do perdão que Deus oferece às criaturas humanas. E o que nós fazemos desta oportunidade? Muitos pensam: não, eu estou indo à reunião de segunda-feira, estou salvo. Não preciso mais fazer nada essa semana, estou bem na fita, né? Como diriam os mais jovens. Ou então, eu já vou na reunião de educação mediúnica, vou ao ESD, preciso pegar tarefa não. Será? E aí o texto nos lembra, né? Muitos tentarão transpor a porta e não conseguirão, porque não estarão preparados. É como se fosse uma escola. Cada aluno aprende gradativamente. Você não consegue ler uma palavra se você não aprender as vogais, depois as consoantes. Todos nós gostaríamos que houvessem comprimidos, né? A pessoa fala assim: Senhor, dai-me paciência. E quer que caia uma cápsula escrito assim: você ganhou mais 10 de paciência. Impossível. A paciência virá através da tribulação na sua vida. É um filho inconsequente? É uma sogra? É um sogro? É uma mãe? É um pai com dificuldades? É desta forma que nós adquirimos as virtudes. É desta forma que, melhorando-se, podemos transpor a porta que cabe a cada um de nós. E aí, pensando também um pouco sobre isso, olhando por essa situação que o Brasil está passando, né? Essas manifestações sociais, com algum caráter violento, é verdade, a gente é doido para ver o Brasil mudar. Está todo mundo vibrando para o Brasil estar certo. Mas está fazendo a sua parte? Olha, eu quero que o Brasil mude, mas vê um amigo lá na fila do banco, lá na frente, chega para ele: aqui, vem cá, será que você pode pagar essa conta aqui para mim? Olhou para a esquina, viu que o guarda é amigo, está atrasado, aí olha para o guarda: ô fulano, beleza, como é que você vai? Deixa eu passar aqui rapidinho na contramão. Como é que a gente muda o mundo à nossa volta se nós não conseguimos nos modificar? É o jeitinho brasileiro. Que aí a gente ainda usa desculpa, né? Não, isso é coisa de brasileiro, é cultura. E aí a gente vai justificando os erros. E aí depois não sabe o que deu errado, né? É aquela frase: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Nada, você é um santo. Tanto que estamos no mundo de provas e expiações. Lógico, meus irmãos. Ninguém aqui poderá dar saltos maiores do que as próprias forças permitem. Mas cabe certamente a cada um de nós fazer o melhor. Não é o melhor que o outro espera de nós, mas o melhor que nós podemos oferecer. Talvez o meu melhor seja esse, eu não posso ir além. Por que julgá-lo? Será que no lugar dele eu faria metade do que ele é capaz? Isso se chama amor, compreensão. E é isso que nos faz melhor. Se pudéssemos modificar toda a estrutura da noite para o dia, nós faríamos. Mas ainda não podemos. Porque, como nos lembra a passagem da irmã Sheila, ainda nos faltam os alicerces morais para nos permitir tamanha empreitada. Nosso tijolo ainda está mal assentado. As nossas fundações ainda são vacilantes.
Tem hora que no momento de dúvida você fala, será que é isso mesmo? E se não houver outra vida? Pessoas que já viram boa parte das manifestações, já leram boa parte das leituras, isso é natural. Isso faz parte do ser humano. Então, dessa forma, gostaria apenas de mais uma vez agradecer a oportunidade, trazer um abraço amigo dos irmãos da Casa Espírita, do Centro Espírita João Batista, agradecer a todos vocês pela atenção, e ainda bem que hoje ninguém falou que eu era palestrante, porque quem faz a palestra são os espíritos. Então, gostaria de agradecer esse silêncio maravilhoso. Espero ser convidado mais vezes para poder compartilhar com cada um de vocês um pouquinho do entendimento que a doutrina espírita oferta a cada um de nós. Muito boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e que sejamos capazes de ser o diferencial em nossas vidas. Muito obrigado.